Dia 111. Levítico, capítulo 25. Enquanto Moisés estava no alto do monte Sinai, Deus deu a ele estas instruções para o povo de Israel. Quando vocês entrarem na terra que eu dou a vocês, a terra guardará um sábado ao Senhor. Durante 6 anos vocês poderão cultivar as suas lavouras, semeando, podando e suas vinhas e colhendo os produtos da terra. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um descanso dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas, nem mesmo colham o que nascer sozinho nas lavouras e as uvas que as suas vinhas produzirem, sem os cuidados do cultivo. A terra descansará o ano inteiro. É descanso solene para a terra, determinado pelo Senhor. Mas os produtos da terra deixado em descanso servirão de alimentos para vocês, para os seus escravos e suas escravas, para os trabalhadores contratados e para os estrangeiros que peregrinaram entre vocês. O gado e todos os animais das terras de Israel também comerão o que a terra produzir. Contém 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, totalizando 49 anos. Depois, no dia 10 do 7º mês, faça soar fortemente a trombeta por toda a terra e da terra de vocês. É o dia do perdão. Consagrem o ano 50. Será um tempo de proclamar liberdade por toda a terra e para todos os moradores. Este será o ano de jubileu. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias e todas as dívidas públicas e particulares serão canceladas. Nesse ano, todas as propriedades familiares vendidas serão devolvidas aos primeiros proprietários ou os herdeiros deles. O 50º ano é o ano do jubileu. É o ano em que vocês não poderão semear, não poderão colher e o que crescer sozinho, nem as uvas das vinhas, apesar de não terem sido podadas. É o ano feliz, razão do seu nome, ano de jubileu. Esse ano é sagrado para o povo. Vocês se alimentarão apenas do que a terra produzir por si mesma. No ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Quando vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprar do seu próximo será avaliado de acordo com o número dos anos decorridos desde o jubileu. O vendedor calculará o preço na base dos anos de colheita que ainda falta até o ano do jubileu. Se faltar muito tempo, o preço deve ser alto. Se faltar pouco tempo, o preço deve ser baixo. Porque quem compra as terras faz a compra pelo número de colheitas que espera ter. Que ninguém explore o próximo, mas temam ao seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se vocês obedecerem às minhas leis e guardarem as minhas ordenanças, vocês viverão com a segurança na terra. A terra dará o seu fruto e vocês terão fartura e viverão em segurança. Se perguntarem, que vamos comer no 7º ano, pois não podemos semear nem colher, saibam que eu os abençoarei tanto no 6º ano, que colherão produtos suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, estarão comendo daquilo que colheram no 6º ano, e disso continuarão comendo até a colheita do 9º ano.
E lembrem que a terra é minha, portanto, nenhuma terra poderá ser vendida definitivamente. Vocês são simples estrangeiros e peregrinos. Todo contrato de venda terá de ter a cláusula que dá o direito ao vendedor de resgatar a terra vendida mediante o pagamento do resgate. Se o seu irmão empobrecer e vender uma parte da sua terra, seu parente mais próximo virá e resgatará o que o seu irmão vendeu. Pode ocorrer que ninguém possa fazer este pagamento. Neste caso, assim que melhorar a situação financeira do vendedor, ele procurará recuperar a terra. O preço será calculado de acordo com o número de colheitas que falta fazer até o ano do jubileu. Aquele que tinha comprado a terra terá de aceitar o negócio. Assim, o primeiro proprietário poderá voltar às terras dele. Mas, se não adquirir os recursos para tomar a compra da terra, terá de esperar até o ano jubileu. Nesse ano, a terra voltará a pertencer ao primeiro proprietário. Quando alguém vender uma casa numa cidade morada, o vendedor só poderá comprar de novo a casa dentro de um ano, a contar do dia da venda. Se não for resgatada dentro deste prazo, a casa ficará definitivamente com o novo proprietário e com os descendentes dele. Nem no ano jubileu será devolvida ao primeiro proprietário. Mas as casas das vilas que não forem moradas serão negociadas como as terras. Tanto poderão ser compradas de novo pelo primeiro proprietário, como terão de ser devolvidas no ano do jubileu, se não tiverem sido resgatadas antes. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar as suas casas nas cidades que lhes pertencem. Mas, se o levita vender a sua casa numa dessas cidades e não torná-la a comprá-la, é resgatável e terá de ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades onde os levitas moram serão suas propriedades permanentes entre os israelitas. Mas os campos em volta da cidade não poderão ser vendidos, são propriedades pertencentes dos levitas. Se o seu irmão empobrecer e não puder sustentar-se, você é responsável pelo sustento dele. Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo ou peregrino, para que possa continuar morando com você. Não cobre dele juro, nem pagamento algum, mas tema ao seu Deus, para que seu irmão continue a viver entre vocês. Note bem, não queira tirar proveito dele. Você não poderá exigir juros do dinheiro que você emprestar a ele, nem emprestará mantimento visando algum lucro. Eu sou o Senhor, seu Deus, de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar a vocês a terra de Canaã, para ser o seu Deus. Se alguém do povo israelita ficar tão pobre e se vender a você, não faça trabalhar como escravo. Ele prestará serviço a vocês como trabalhador contratado ou como residente temporário. Ele trabalhará para você até o ano de jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres e poderão voltar para as suas famílias e para a propriedade herdada dos seus pais, porque os israelitas são os meus servos, a quem tirei da terra do Egito. Eles não poderão ser vendidos como escravos. Portanto, não maltratem os seus cidadãos como se fossem os seus senhores, mas temam o seu Deus. Vocês poderão comprar escravo e escrava das nações vizinhas de Israel. Também poderão comprar escravos entre os filhos dos residentes temporários
que vivem entre vocês e das famílias estrangeiras estabelecidas em Israel. Mesmo os nascidos na terra de vocês, eles se tornarão seus escravos. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos, e eles serão seus escravos para sempre. Mas vocês não poderão dominar com crueldade os seus irmãos israelitas. Se um estrangeiro estabelecido em Israel ou um residente temporário em Israel ficar rico e o seu irmão empobrecer e se vender a este estrangeiro ou alguém da família desse estrangeiro, depois de ter se vendido, terá o direito de resgate. O resgate poderá ser pago por qualquer parente próximo. Poderá ser seu tio ou primo ou qualquer parente próximo. Além disso, se prosperar, ele mesmo poderá comprar a sua liberdade. Ele e o seu comprador calcularão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano jubileu. O cálculo será feito tendo como base o salário de um trabalhador contratado por dia de serviço. Portanto, o preço será maior ou menor dependendo do número de anos que faltam para o ano do jubileu. Se faltarem apenas poucos anos até o ano jubileu, o preço será menor. Mas, enquanto estiver vendido ao estrangeiro, deverá ser tratado como um trabalhador contratado anualmente. Não deixem que o proprietário o trate com impiedade. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e seus filhos sairão livres no ano do jubileu, porque os israelitas são os meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Salmos, capítulo 32. Como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele cujos pecados o Senhor apagou e que não tem falsidade no coração. Eu tentei por algum tempo esconder os meus pecados, mas fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. De dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, fazendo com que minhas forças fossem se esgotando, como a seca faz a um pequeno riacho. O sofrimento continuou até que admiti a minha culpa e não escondi mais o meu pecado. Pensei comigo mesmo: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são santos orem ao Senhor enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, eles não serão atingidos. O Senhor é o meu lugar de segurança. O Senhor me livra da aflição e enche a minha vida de canções e de vitórias. Eu o instruirei e o ensinarei, diz o Senhor, e mostrarei a você o caminho por onde deve andar. Eu mesmo lhe darei conselhos e o vigiarei. Não seja teimoso como um cavalo ou uma mula que não tem entendimento. Eles precisariam de rédeas e de freio para andarem pelo caminho certo. Os maus passam por muitos sofrimentos, mas quem confia no Senhor será acompanhado de perto pelo seu amor cuidadoso. Alegrem-se por causa do Senhor. Cantem de felicidade todos vocês que são justos. Sim, vibrem de alegria todos os que procuram sinceramente agradar o Senhor.
Eclesiastes, capítulo 8. Quem é como o sábio? Quem sabe como prender as coisas? A sabedoria ilumina o rosto do homem e abranda o seu olhar carregado. Este é o meu conselho. Obedeça ao rei como você prometeu diante de Deus. Não se apresse em sair da presença dele, nem insista em fazer alguma coisa má, visto que o rei castiga aqueles que desobedecem às suas ordens. As ordens do rei são soberanas. Ninguém pode lhe perguntar: o que o senhor está fazendo? Aqueles que obedecem ao rei não serão castigados, pois o homem sábio vai achar o tempo e o modo certo de agir. Sim, há um tempo e um modo certo para cada situação, embora os sofrimentos do homem sejam um grande peso para suas costas. Já que ninguém conhece o futuro, quem pode lhe dizer o que vai acontecer? Ninguém tem poder para dominar o próprio espírito, nem para se manter vivo para sempre ou evitar o dia de sua morte. Nessa batalha não há descanso, e a maldade do homem não vai ajudá-lo a escapar do dia da morte. Pensei muito sobre o que aconteceu debaixo do sol, onde as pessoas têm o poder de prejudicar umas às outras. Vi homens maus serem enterrados e os seus amigos, quando voltavam do cemitério, já haviam esquecido toda a maldade que aquele homem havia feito. E na própria cidade, onde tinham cometido tanta perversidade, eles eram elogiados. Que coisa sem sentido! Pelo fato de Deus não castigar imediatamente os pecadores, o coração do homem pensa que não há problema em fazer o mal. Mas mesmo que um homem cometa uma centena de crimes e continue a viver, eu sei muito bem que os que abertamente respeitam e temem a Deus vão acabar em situação muito melhor. Os maus, no entanto, não terão uma vida longa e feliz, porque não temem a Deus, e os seus dias passarão depressa como sombras. Há uma coisa sem sentido na terra. Muitas vezes, os justos recebem o que os perversos merecem e os maus recebem o que os justos merecem. Isso também não faz sentido. Por isso, desfrute da vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e se alegrar. Em tudo isso, há a esperança de que essas coisas boas acompanhem durante todo o tempo em que ele se esforçar no trabalho que Deus lhe der debaixo do sol. Procurando a sabedoria, observei tudo o que acontecia em toda a terra. Uma atividade contínua, dia e noite, sem parar. É claro que só Deus pode ver tudo. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforcem para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até dizer que consegue compreender, mas na realidade não entende.